Então, o sistema capitalista que a gente vai ter e tem até hoje no Brasil, ele está diretamente relacionado com essa construção patriarcal e racista. Pensando ainda que o século XIX ele contribui para esse aprofundamento não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, né, como na Europa também, ele contribui com esse aprofundamento da questão do racismo e do patriarcalismo. É só a gente pensar um pouquinho nas teorias raciais que são aí justificadas pela, entre aspas, ciência e pelo tratamento ao corpo da mulher, que o século XIX também justifica a ideia da feminilidade por meio da ciência. Então a gente tem uma construção do XIX, de uma ciência, de uma biologia que vai justificando esses sistemas de exploração e de dominação. Então, pensando nisso, pensando nessa nossa formação e pensando nesse aprofundamento de sistemas de dominação que traz o século XIX, a gente tem que pensar um pouco como é que a gente mexe nas estruturas da nossa sociedade sem tocar nesses pontos. E aí eu acho que é uma questão central para a gente enquanto grupo de esquerda, porque durante muito tempo e ainda hoje a esquerda ela prioriza um sistema de dominação e exploração, que é o combate ao capitalismo. E isso não está só no discurso, está principalmente na prática, porque cada vez mais a gente consegue ter um discurso que é anti-homofóbico, anti-lesbofóbico, anti-machismo, anti-racismo. Agora a questão é que na prática a gente não incorpora isso. E a gente não incorpora isso porque a gente não enxerga na esquerda o racismo e o patriarcado, porque é mais do que machismo, como sistemas de exploração e de dominação. Então eu acho que essa chave a gente tem que incorporar. A gente tem que partir o nosso debate do seguinte: a gente tem o capitalismo um sistema de exploração e dominação, mas não é o único. E não é, e o racismo, o machismo e etc., ele não surge no capitalismo, ele é incorporado no capitalismo. Então, ora, se a gente tem o patriarcalismo, se a gente tem o racismo incorporado no sistema capitalista, a pergunta, inclusive, é óbvia. Se a gente consegue superar o capitalismo sem fazer as outras lutas, a gente vai ter uma sociedade igual? Não. Ué, se vem antes, pode inclusive sobreviver, digamos assim. E como sobreviveu? Se a gente olhar para os países que conseguiram implementar o socialismo, esses países não ficaram livres do racismo, esses países não ficaram livres do machismo. Então, assim, a gente coloca essas questões como se elas fossem simples, entre aspas, aí para o simples, né? Como se fossem simples preconceitos. Só que não é preconceito. Eu acho que é nessa tecla que a gente tem que bater. É sistema de dominação e de exploração. E veio antes do capitalismo, sobrevive ao capitalismo, pode sobreviver depois, se a gente não tratar como luta igual. Então a gente pega lá o Marx, no século XIX, lê, bacana. E aí a gente não consegue fazer uma crítica ao marxismo. E não é nem crítica assim, esse cara falou bobagem. Ao contrário disso. A gente quer utilizar o marxismo, mas a gente quer pensar a nossa sociedade. E a teoria marxista teoria aí, entre aspas, porque assim, qual que era a grande questão do Marx? Você tem que olhar para a sociedade, você tem que olhar para a concretude social, e a partir daí você tem que pensar o que fazer. O que a gente tem feito na esquerda é o contrário disso. A gente pega o que o Marx escreveu lá no século XIX e tenta encaixar de qualquer maneira na nossa sociedade. Então a gente diz, a luta principal é a luta de classes. E aí a gente deixa grandes sistemas de dominação e exploração às margens. É esse o socialismo que a gente quer construir? Acho que eu até fui anotando aqui ontem à noite, fui colocando algumas questões que me vieram aí na cabeça. Se essa nossa luta, né, o que a gente ouve muito na esquerda,
a luta contra o racismo, a luta do movimento LGBT, a luta das mulheres são lutas específicas. E a gente não ouve isso de gente que não é militante de verdade, assim. A gente ouve isso comumente. É muito corriqueiro a gente ouvir essas coisas. Ah, espera aí, a gente vai encaixar isso em algum lugar. Mas essas lutas são específicas, é isso que a gente tem que entender. E aí eu trouxe um questionamento para a gente pensar. Será que falar da maior parte da população pobre e oprimida é luta específica? Será que não tratar de estruturas que são de exploração e de dominação é de fato construir uma sociedade igualitária? Aliás, eu discordo completamente disso. A gente quer uma democracia de fato. Que democracia é essa que a gente quer, que exclui mulheres, negras, que exclui lésbicas, gays, que exclui, enfim, que exclui o que é chamado de minoria, porque a gente é minoria politicamente falando, mas que é maioria quantitativamente falando. Então, é essa radicalização da democracia que a gente quer? É isso que é menos importante? São esses os debates que são colocados como secundários. E aí, pensando nisso, e imaginando o seguinte, que talvez a grande chave para a gente conseguir, de fato, construir pelo menos pressionar uma construção de uma esquerda que seja mais ampla e que, de fato, não só no discurso, lute pela radicalização da democracia e acumule para uma sociedade socialista igualitária de fato, é pensar em combater uma tríade de exploração e dominação. E nessa tríade, sim, a gente teria o racismo, o combate ao patriarcalismo e o combate ao capitalismo, portanto, à sociedade de classes. Não como uma maior do que a outra, mas um combate. O que a gente combate? A gente combate sistemas de exploração e dominação, então a gente tem que combater isso aqui e colocar essa tríade de fato para funcionar. Qual que, a meu ver, é a nossa grande questão? A nossa grande questão é que a gente até no discurso, muitas vezes, já tem feito isso. Se bem que ontem a gente participou do debate, nem apareceu, assim, foi uma coisa assim, não, no Brasil, vamos pensar o dia 15, ninguém, né, tocou nessas questões, né, são questões de fato secundárias, mas vamos dizer o seguinte, que quando a gente está nas instâncias coletivas e partidárias, aparece isso nas falas. Agora, e na prática? Então, quando a gente coloca assim, o que fazer? Eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar em fazer é como a gente de fato implementa isso a partir dos nossos grupos mesmo. Como a gente consegue tirar do discurso e colocar na prática. E aí eu acho também que a gente tem que começar a tentar formular textos, ideias, coisas para a gente conseguir divulgar que tenha como foco o combate a esses três sistemas de exploração e de dominação. Então, assim, como é que a gente desconstrói essas coisas ao mesmo tempo? Porque não dá para dizer que a questão classista ela vem primeiro, porque a mulher pobre, preta, de periferia, ela vai, imagine que hoje ela conseguisse sair de uma questão aí econômica, né? Acabou a sociedade de classes. Ela ia deixar de ter opressão dentro de casa, será? A gente está falando da vida das pessoas. E quando a gente está falando da vida das pessoas, eu acho que a gente tem que